Sejam bem-vindos. Meu nome é Arthur Costa e eu vou estar apresentando para vocês o pré-projeto Mãozinha. O Mãozinha será um aplicativo mobile com foco ao público com deficiência, né? No caso PCD. A ideia é que a gente possa estar entregando e disponibilizando alguns serviços dos quais eles geralmente precisam e têm dificuldade para locomoção ou atendimento do mesmo. Bom, o projeto tem como foco público e público-alvo, né, os PCDs, pessoas com deficiência. Ele vai ser um aplicativo mobile, vai ser focado mais na área de saúde pessoal, né, necessidades como cabeleireiro, manicure, pedicure, até mesmo a área de saúde, que seria a parte de fisioterapia, atendimento médico ou psicólogo, terapeutas, né, de uma forma em que a gente possa estar disponibilizando isso talvez de atendimento no local no momento ou de agendamento, né? No entanto, esse aplicativo será aberto para qualquer público, né? Qualquer pessoa vai poder usufruir dele, mas a ideia é o público PCD. Nós queremos agregar essa categoria de pessoas juntamente com prestadores de serviços em gerais, né? Queremos que não só futuramente essa parte de saúde ou necessidade básica, mas também com a parte de gastronomia, parte jurídica, como cartório, banco, supermercado, encanamento, parte elétrica, entre outros, possam estar sendo disponibilizados para esse público. Atualmente, nós temos alguns problemas, alguns não, né? Muitos problemas de adaptações para esse público, no qual ele tem algumas coisas disponíveis, mas ainda falta muito para estar de forma bem fácil de usar para esse público, né? As grandes cidades do país, no Brasil, têm algumas adaptações em transporte público e sinalização, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Como por exemplo o transporte público. O transporte público que a gente fala seriam os ônibus, né? O ônibus metrô ônibus de viagem, né? Que se locomove em grandes distâncias. A maioria deles, dos transportes como o ônibus, por exemplo, possui um elevador no centro do ônibus, em que quando há um cadeirante aguardando esse ônibus, ele utiliza essa porta do meio, onde é um elevador, que o cadeirante ele encaixa a escada, encaixa a cadeira de roda, né, estaciona no elevador, ela fica presa ao elevador, então ela levanta até o nível do ônibus para o cadeirante ir até uma área reservada que tem naquele transporte e ele fica preso naquela área reservada para não tenha problema de escorregar a cadeira ou ela andar sem estar correndo um risco ali de estar se machucando conforme o movimento do ônibus, né? Ao mesmo tempo, nesse transporte, eles têm uma área reservada do lado do cadeirante, que geralmente é apenas um assento, para deficiente visual. Então ali, se o deficiente visual precisar de algum apoio a mais, ou por exemplo, se nós tivermos aí, um deficiente visual que usa cão-guia, então ele tem um espaço maior naquela área ali, reservada para esses dois tipos de público. Então, eles têm como estar utilizando esse serviço de uma forma mais cômoda. Porém, entra aquela questão, né? E se no ponto de ônibus houver mais de um cadeirante ou mais de um deficiente visual? Como ficaria para esse público estar utilizando um serviço, sendo que só há uma vaga por transporte? Ou seja, um iria utilizar, o outro esperaria um próximo transporte, sendo que esse próximo transporte poderia já estar ocupado por uma pessoa com necessidade. Então isso acaba dificultando muito o uso para esse público, né? E não só quanto a isso, temos aí um outro exemplo que seriam os deficientes visuais, né? Os deficientes visuais hoje em dia, eles utilizam muito o piso tátil. O piso tátil, para quem não sabe, é uma placa que ela é colocada nas calçadas, né? E dependendo do estabelecimento, dentro do estabelecimento também, seguindo uma determinada norma de espaço de corredor
para que fique livre, para que eles possam estar se locomovendo. Porém, essa placa ela não tem em toda a cidade e não está em todas as calçadas do país. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Tanto é que aqui na rua aqui de casa também as calçadas elas nem possuem, não tem uma calçada aqui da região que tem esse piso tátil. Então isso é uma falta de um recurso que poderia estar sendo mais utilizado, né? E não tem. Então é uma tecnologia pouco usada, né? Um outro problema que a gente encararia também para esse tipo de público seria se houvesse um declive, né, uma subida ou uma descida, seja qual for a direção que o usuário vai estar fazendo. Supondo para cadeirante, imagina um cadeirante que não tem recurso financeiro suficiente para comprar uma cadeira elétrica, ele teria que fazer manual, né, naquele apoio na lateral da roda, está empurrando, seria inviável, né? E, por exemplo, os deficientes visuais que utilizam piso tátil, por mais que a calçada tenha no começo do declive, quando chega em trechos onde há uma residência, a calçada ela é alinhada de forma em que o veículo, quando está na rua, vai entrar dentro da residência, fique alinhado para que o carro consiga acessar a garagem. Porém, o nivelamento que fica dessa parte do terreno para a calçada, onde o usuário vai estar utilizando o meio de passagem por ali, né, a um degrau. E às vezes esse degrau chega a ter 50 centímetros de altura. Quer dizer, fica totalmente inviável para um deficiente visual ou até mesmo um cadeirante estar utilizando e acessando esse trecho, né, do bairro ou da rua. E aí entra a parte de risco, né? Porque aí você vai estar pondo em risco a segurança do trânsito e a do usuário, pois ele teria que contornar esse degrau pela rua, né? Porque não há como prosseguir de linha reta na calçada. Então, você tem que colocar aí um desnivelamento entre a guia e a rua, onde pode dar qualquer tipo de problema cadeirante dele tropeçar, até mesmo deficiente visual. E isso pode estar acarretando um problema de trânsito, onde passa carro, ônibus, caminhão, moto. Então, é um risco muito grande. Então, a gente tem pouco uso da tecnologia a favor deles nesse quesito. E nós temos aí, apesar de toda essa tecnologia, a falta de recurso financeiro, né? Como fica para esse público que tem essa necessidade, precisar estar utilizando um determinado serviço e ele não tem dinheiro suficiente para se locomover, ou até mesmo precisar de um atendimento médico de urgência naquele momento, ou, por exemplo, ter que sair da sua casa para ir até um banco que pode estar, vamos colocar aí, em média 2 quilômetros de distância da residência. E aí ele precisaria de um transporte específico, ou um carro adaptado, ou ao local que ele more, seja de fácil acesso a transporte público com calçadas sinalizadas ou com nivelamento correto. Então nós temos muita coisa em questão que dificulta a vida desses usuários. E isso poderia ser muito mais fácil para eles se disponibilizasse de alguma ferramenta, no caso tecnológica, para que atendam a necessidade deles. Bom, então a justificação que eu tenho para vocês quanto à ideia desse aplicativo é a motivação que essas pessoas precisam desse atendimento. Então nós somos motivados com essas ideias que possamos estar melhorando o mundo para eles, né? Não só a nós. Queremos que a tecnologia seja a favor de todos, né? Temos que lembrar que nós não somos os únicos no mundo. Existem pessoas com necessidades maiores do que a nossa que também precisam de ajuda. E nós temos que mostrar que a tecnologia está aqui para todos. Temos que trabalhar todos como um só, para que todos tenham, vamos dizer assim, os benefícios que possam ser utilizados, né? Ao mesmo tempo, nós queremos que esses serviços possam estar sendo entregues até a residência dessas pessoas, para que elas não precisem se locomover. A gente vai estar reduzindo custos que elas geralmente têm a mais do que uma pessoa comum teria, né? Por exemplo, para quem é cadeirante, manutenção da cadeira de roda, ou uma cadeira nova, para quem é deficiente visual, quem o acompanharia, uma pessoa para cuidar, seja eles também, vamos colocar aí, em caso de algumas pessoas com necessidades especiais,
até mesmo pessoas que têm, por exemplo, obesidade mórbida, né? São pessoas que já não conseguem se locomover sozinha, né? Não conseguem ficar em pé por causa do peso do corpo e isso dificulta muito a vida deles, né? Seria inviável, por exemplo, ter alguma máquina que conseguisse entrar dentro da casa, tirar essa pessoa de lá e entrar no estabelecimento. Quer dizer, é uma coisa que demanda muito dinheiro, muito recurso e nem sempre essas pessoas têm esses recursos. Então nós precisamos usar mais a tecnologia ao nosso favor, queremos que isso seja uma coisa bem acessível para todos, né? Queremos que isso contribua tanto para eles quanto empreendedores e no mercado, né? Às vezes a nossa hipótese referente a esse projeto é que apesar da tecnologia no cotidiano atual, ela está sendo um pouco usada. Então nós queremos criar novas ideias com as ferramentas que temos à nossa disposição, usar ela de forma mais abrangente para que todo mundo seja, né, um usuário que tenha uma qualidade de vida melhor, né, ajude no geral, em qualquer que seja o quesito. Né, e nós queremos que o nosso público PCD saia de uma forma feliz, né, uma forma mais tranquila, possa ter uma vida mais bem saudável, mais bem atendida, né, para esse público e, e tornar algo mais viável para todos. Então, tendo isso em vista, né, como eu deixei claro no começo, os usuários, nosso foco dos usuários são o público PCD, será aberto para todos em questão de solicitação de serviço e prestação de serviço. Então, nós vamos dispor aí de várias ferramentas que possam ser usadas por eles, sem ter a necessidade de estar desembolsando algum recurso maior do que o necessário e ajudando a todos também, né? Bom, uh, falando um pouco agora sobre o objetivo desse projeto, como eu falei anteriormente, será focado para qualquer tipo de usuário, mas queremos que o público, em especial o PSD, seja o mais bem, que mais utilize essa nossa ferramenta. Nós vamos estar disponibilizando serviços que sejam entregues, e não que a pessoa vá, mas sim que seja entregue até eles, como manicure, pedicure, área de saúde, entre outras necessidades. Com isso, a gente também quer que ajude a gerar novos empreendimentos, né? Colocar novas ideias que possam ser algum serviço de necessidade para esse público. Ao mesmo tempo, a gente vai estar querendo contribuir com o mercado de trabalho, então a gente dando uma oportunidade de ferramenta tecnológica para esse público também seja entregue novas ideias para outras pessoas estar crescendo no mercado de trabalho, né? Tendo em vista que hoje todos nós temos a necessidade de trabalhar para sobrevivermos, termos a nossa vida e ajudar uns aos outros também, né? Então, vamos estar colocando aí novas ferramentas futuras também, que seria, no caso, né, essas novas ferramentas. Nós estamos com uma ideia de complemento para esse projeto, que seria uma parte de Connection Work. Esse Connection Work, ele seria uma parte onde ligaríamos empresas ao público PCD. No caso, esse Connection Work será somente focado a esse público. A ideia é que nós possamos disponibilizar novas informações tecnológicas e melhorias para esse público, né, de forma a melhorar a qualidade de vida e também que essas empresas disponibilizem oportunidades para crescimento pessoal, no caso a carreira, né, trabalho. Queremos que esse Connection Work seja uma rede onde esse público possa ter acesso a vagas de trabalho, né, para essa categoria, tendo em mente que hoje em dia há muitas empresas que têm demandas e objetivos em que elas têm meta para estar contratando esse tipo de público na sua empresa. Então, esse mecanismo futuro que a gente vai querer implementar também vai ser focado nessa área. Será um dispositivo, será uma aplicação a mais na área de trabalho. Então, vai estar disponibilizando oportunidades de emprego somente para o PCD e com isso a gente quer estar aí também, se possível, estar criando novas parcerias, né? Então a gente vai estar ajudando todos, onde
todo mundo vai estar sendo beneficiado, todos vão estar tendo novas oportunidades, crescimento pessoal e profissional e estar ajudando uns aos outros, né? E também queremos futuramente que essa ideia que a gente vai estar pondo em prática até o final do ano, ela influencie outras equipes, outras empresas, que queremos que esse projeto sirva de base para estar, como eu falei anteriormente, a gente pode estar criando alguma parceria com uma empresa e sirva de base para estar gerando novas ideias, estar implementando e ajudando esse público, porque a gente tem muita tecnologia, mas não são todas que têm o bom uso dela, né? A maioria tem, mas é porque a relação de quantidade de pessoas que têm uma vida normal ao público PSD é muito diferente. Então as pessoas, não vou generalizar, né? Mas a maioria acaba esquecendo desse público que também precisa dessa ajuda, também quer estar utilizando a ferramenta, mas não tem nada disponível para ela no momento. Então nós queremos influenciar qualquer que seja o tipo de pessoa que vá estar trazendo benefício para esse público. Agora, falando um pouco sobre a ferramenta que a gente vai estar utilizando para desenvolvimento desse aplicativo mobile. Nós vamos utilizar o Android Studio, né? Será utilizado ele para estar desenvolvendo esse aplicativo. Nós temos em mão aí 3 ferramentas, né? Que é o Flutter na linguagem Dart, que é um aplicativo muito bom. Ele tem uma fácil utilização de interface, trabalha muito bem nos aplicativos mobile. E a mesma linguagem, o mesmo tipo de lógica de programação que você cria script para o Android, ele também pode ser utilizado no iOS. Então é uma ferramenta muito fácil de usar e é muito simples para estar criando para qualquer tipo de plataforma mobile. Ao mesmo tempo, a gente também tem o React, que também trabalha dessa maneira, só que nesse caso nós teríamos o React Native e o JS, que usa mais um pouco do JavaScript, mas que ambas as ferramentas também podem estar usando uma única tipagem, um único tipo de script para essas plataformas, sendo Android ou iOS. Então nós temos essas ideias em andamento, que a gente vai estar definindo para o próximo semestre qual a linguagem que vai ser utilizada, mas queremos que seja algo acessível para que outras pessoas, quando nós não estivermos mais presentes, né, possam dar continuidade no nosso trabalho. É uma ferramenta muito solicitada e muito utilizada e fácil de estar usando, né? Ela é uma ferramenta muito boa. Quanto à parte de informações pessoais, né, no banco de dados, a gente está ainda decidindo quanto ao SQL Server da Microsoft ou MySQL, que é um produto da Oracle. Ambos são bancos de dados muito bons, né? Todos trazem boas opções na hora de relação de tabelas e trabalho quanto à criptografia de informações que é alocado ao banco. E vai ser uma ideia que a gente vai estar definindo também para o próximo semestre, tá? Aproveitando quanto a isso, eu vou mostrar aqui para vocês uma prévia do nosso diagrama, né, do banco. Então aqui a gente vai ter algumas tabelas, que será inicialmente a tabela de um cliente, que no caso seria os usuários, né, as pessoas com necessidades ou não. E nela eles vão estar colocando todos os seus cadastros que serão obrigatórios, principalmente o público PCD, para o prestador, no caso, né, na tabela do nosso prestador, ele possa, por meio da tabela do cliente, identificar qual é a deficiência dele. E aí ele saber qual é o tipo de atendimento que ele vai ter que fornecer ou como atendê-lo quando ele vá até a residência. Então, por meio dessa relação entre o cliente, o agendamento, né, que é onde ele vai solicitar o tipo de serviço, e o prestador, eles vão identificar entre eles qual é o serviço. Se for, por exemplo, um deficiente visual, ele não tem como necessidade de mandar mensagem, então ele precisa ligar. Então, o prestador vai identificar que ele vai ter que trabalhar somente de forma áudio, né, de forma auditiva, para que ele possa se comunicar com esse cliente. Ou no caso, se o cliente for mudo, né, ele está trabalhando por meio de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Então a gente quer que eles possam se comunicar de qualquer forma possível para que possa estar prestando atendimento de forma correta e atender a necessidade, né, de ambas as partes, né? Ao mesmo tempo, o cliente, o usuário, vai poder estar registrando o cartão do banco dele, seja crédito ou débito,
o que vai ser muito útil, principalmente para quem é deficiente visual, né? Não tendo a necessidade de toda hora ter que ficar digitando, precisar de ajuda de alguém ou algum recurso auditivo para que ele tenha noção de onde ele está tocando na tela. Então ele vai poder salvar o seu cartão lá e quando ele precisar de um serviço ele vai ter apenas uma opção de tecla para estar confirmando ou não, sem ter que ficar toda hora ter que trabalhar em cima dessa parte visual. Então isso vai ajudar muito a eles. Já ao lado do prestador, que são as três tabelas do seu lado direito, ele vai poder cadastrar também uma unidade física, caso ele tenha. Então, às vezes é um cabeleireiro que tem uma unidade física, ele pode estar colocando informações lá, disponibilizando até mesmo informações como o site dele ou o telefone. Às vezes é um usuário que tem uma vida comum e não tem necessidade desse atendimento presencial, ele possa estar indo até o estabelecimento, né? E ali a gente vai estar também disponibilizando uma área onde o prestador pode cadastrar o código dos dados bancários dele para que a gente possa estar trabalhando a parte financeira entre o cliente e o prestador, né, o usuário e prestador, para que ele já receba a transação de forma automática, né? Então ele não precisa ficar passando nenhum boleto ou mandando uma foto ou alguma coisa para o usuário para ter que estar cobrando algum serviço, se caso isso seja o cenário atual na hora do atendimento. Bom, essa foi mais ou menos, esse foi um resumo bem simples das ferramentas, né? E aí eu deixo uma questão para vocês. Vai uma mãozinha aí? Bom, quero agradecer a todos que assistiram a essa apresentação prévia do nosso projeto, né? Espero que tenham gostado da nossa ideia. Queremos que isso vá adiante futuramente, vá muito adiante, porque nós temos que tratar a tecnologia a favor de todos, queremos que todos se sintam acolhidos por isso, né? Se sintam bem e utilizem muito das ferramentas, né? Assim como dizia uma citação dos Três Mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um, né? Que todas as empresas e usuários trabalhem como um só, para que todos saiam bem de saúde e tenham a sua satisfação de estar de mãos dadas para que todos possam ter um futuro melhor. Eu deixo aqui então meu muito obrigado pela presença de quem quis assistir e também quero agradecer aos professores que nos ensinam muito, nos ajudam muito no dia a dia, mostram o nosso caminho e também a minha equipe, né? Que sem eu, no caso o Felipe e o Vitor, que sem eles essa ideia não teria surgido é, de forma de forma tão empolgante. Então, muito obrigado por todos e até a próxima.